Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Vida 3, um programa que tem como objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. Obrigado pela sua audiência em mais esse programa inédito do Vida 3, hoje trazendo aqui especialmente o Ayrton e a Lúcia. O Ayrton é empresário no ramo de revenda de gás, casado com a Lúcia Pena, que é pedagoga. Eu queria agradecer a presença de vocês mais uma vez em nosso programa. Eles são casados há 30 anos e têm 3 filhos. O Ayrton Júnior, a Natália e a Juliana. Natália que já esteve aqui em nosso programa para contar um pouco da sua história junto com o seu marido. E eles, no programa anterior, eles começaram a sentir uma diferença na vida da sua filha e do Telinho depois que eles começaram a fazer o curso de casados. Ou seja, a visão deles de família começou a mudar. Isso começou a chamar a atenção da Lúcia e do Ayrton. Até que chegaram ao momento que eles quiseram saber o que se passava neste curso. E aí eles receberam um convite para fazer o curso de paz. Não foi isso, Ayrton? Sim, nós começamos a ouvir ver uma mudança na vida da Natália com o Telinho e recebemos um convite da própria filha para fazer o mesmo curso. Sim. Só que já tinha começado. Então ia começar o curso de paz. Sei. E fomos convidados pelo casal Cláudia e Tatiana para fazer esse curso de paz. E fomos fazer. E qual a expectativa que você esperava encontrar no curso? A nossa expectativa era que vai servir para nós, que nós com 60 anos, eu com 60, 30 anos de casado, o que serviria para a criação dos nossos filhos. Entendi. Até durante as lições que nós fomos tendo, eu falei para a Lúcia, mas nós fomos abençoados por Deus, porque todos esses segmentos que estão aqui das aulas, para nós já tivemos, nós praticamos isso. Então nós fomos abençoados por Deus, mesmo a gente não sabendo de como era, né? Sim. E nós concluímos o curso de paz, que nos deu toda essa visão, esse relacionamento dos filhos, né? Sim. Falamos, nós criamos nossos filhos certo. Nós seguimos a regra. Sim. Então nós abençoamos e acreditamos nisso em Deus para casa, em nossas vidas, né? E Lúcia, o que você percebeu que faltava na sua vida, independente da questão da relação dos filhos, que estava tudo ok? Quando nós começamos o curso, na realidade, assim, na primeira, na segunda aula, eu olhava para o Ayrton, olhava para mim e falava, o que a gente está fazendo aqui? Né? Porque em alguns momentos a gente ficava até constrangido em relação aos outros casais que colocavam situações complicadas de convivência, com os filhos, né? Famílias que se desestruturaram, que tinham saído de outra família, formado uma família nova, então tinha toda aquela ligação tumultuada, né? Sim. E a gente dando testemunho de uma coisa que acontecia normalmente, né? Que a gente estava vivendo bem, que não tinha problema com os filhos. E em alguns momentos a gente ficava até meio constrangido com essa, né? O que vocês estão fazendo aqui, né? E com o passar do tempo, nós fomos percebendo que a gente agiu certo, sim, mas nós começamos a perceber o que faltou na nossa vida. Né? Na nossa vida de casados, na nossa vida de pais, no relacionamento com os nossos filhos. Faltou ter Deus com a gente. Né? Faltou o envolvimento, a intimidade com Deus, o saber conversar com Deus, o saber chegar a Deus. Nós tínhamos Deus, mas não tínhamos a palavra de Deus, o que nos alimenta. Que é a Bíblia, né? A Bíblia, nós não tínhamos o conhecimento da Bíblia. O conhecimento da Bíblia que tem toda a palavra de Deus e o que Deus quer com a gente. Eu, de costume, para sair de casa, eu sempre rezava, né? Sim. Conversava com Deus, a proteção para os meus filhos e a bênção para aquele dia. Entendi. Eu trato cada dia da minha vida uma jornada. Sim. Então eu agradeço a Deus pela jornada anterior e peço a proteção e a bênção dele para a jornada que eu vou começar. Mas só que agora eu conheço Deus melhor. Entendi. Eu tenho mais intimidade com ele. Entendi. Eu vou falar diretamente com ele. Não preciso mais
De intermediários. De intermediário. Mas isso vocês perceberam no curso? Sim, foi no curso. Porque vocês, na verdade, ali vocês perceberam que a relação de pai e mãe de vocês estava tudo ok. Mas que nas entrelinhas do curso havia mais alguma coisa para aprender, não é isso? Algumas aulas que a gente fez, coisas que a gente podia ter até aplicado mais com os nossos filhos, né? E até fazer com que eles também ficassem mais próximos de Deus, como a gente estava ficando. E aí, o que isso deu de retorno para você na sua vida profissional, na sua vida, enfim, como ser humano, da forma que você começou a encarar a sua vida? O retorno hoje deu a tranquilidade. É o descansar em Deus, como a gente fala. Tudo se entrega à mão de Deus. Sim. E Ele nos dirige. Pode confiar que Ele não falha. Sim. Então nós confiamos, eu entreguei todas as minhas coisas na mão de Deus. Hoje qualquer problema eu não me preocupo mais. Eu estou descansando em Deus, estou tranquilo. Durmo bem. Sim. E passo o dia bem. Mesmo que aconteça qualquer obstáculo naquele momento. Entendo. Então esse foi o resultado de você estar sempre com Deus. Eu particularmente, né, eu atingi assim um estágio de tranquilidade, porque eu sempre fui muito ansiosa, principalmente com relação aos meus filhos, né? Então, de acontecer alguma coisa, o medo deles não estarem mais debaixo das nossas asas, estarem fora. O Júnior, por exemplo, já praticamente 10 meses que a gente não vê, né? Ele está fora, está estudando fora do país, né? E quando ele foi uma coisa muito sofrida, e hoje eu consigo lidar melhor com essa situação, porque eu sei que ele está protegido, né? Ele está sob a bênção de Deus, e nós confiamos que Deus tem um propósito para a vida dele, por isso que ele está lá, né? Então, independente de qualquer coisa que aconteça, ou se fica 2, 3 dias, uma semana sem conseguir falar, porque ele tem a vida dele lá, né? E a gente tem um ritmo diferente, tem diferença de fuso horário, então não é sempre. E o tempo vai passando também, e no começo conversava muito mais, agora um pouco menos, mas a gente sabe que está tudo tranquilo, porque a gente aprendeu, né, a descansar no Senhor, a confiar nos propósitos que Ele tem para a nossa vida. Tem problema? Tem problema. Não é tudo perfeito? Nunca vai ser, né? Mas nós temos essa tranquilidade com relação, até o que a gente falou, de dormir bem, né? Eu perdi o sono com uma facilidade muito grande. Qualquer problema me tirava o sono. E durante o dia aquilo cozinhava dentro de mim, né? Hoje não. Hoje, por pior que seja a situação que se possa imaginar, por mais complicada que possa ser, eu deito, durmo assim, sem tomar nada, sem ter auxílio nenhum para isso, né? É ter a certeza de que nós podemos entregar a nossa vida na mão dele e que ele vai cuidar, né? Então esse estágio foi muito importante para a gente. E foi uma mudança muito rápida, né? Porque assim, começou na Natália, a gente já viu isso no telinho, daí começou em mim, porque eu queria conhecer aquele Deus que a Natália estava conhecendo. Eu queria entender daquele Deus que ela estava falando, né? Eu queria da minha vida o agir daquele Deus, né? E nisso já veio o Ayrton também, e começou a se aproximar, e começou a ver a mudança na minha vida também. E nisso ele também já foi mudando, e aos poucos a Juliana foi percebendo também a diferença, né, em todos nós, também já reconheceu, né, a importância desse relacionamento com Deus, né? E o próximo com certeza vai ser o Júnior, né? Ele não está aqui junto com a gente, até fica difícil dele entender todo esse processo, tudo que está acontecendo na vida da gente, mas com certeza Deus já está tratando o coração dele também. Mas não foi só mil maravilhas, você teve um probleminha sério de saúde, né, Ayrton? Sim, eu tive um problema de coluna. Ok, isso nós vamos ver no próximo bloco. Fique conosco, daqui a pouco a gente volta.
CEOF, Centro Especializado Odontológico Frige. Cuide do seu sorriso com especialistas. Telefone 3962-5747. Espaço Alfa e Ômega, o lugar certo para o seu curso e palestra. Ligue 3023-7343. Sigilo Moda Feminina, lojas no Vale Sul Shopping e no Jacareí Shopping. Fones 3939-3446 e 3961-3000. Matsor Corretora de Seguros. Telefone 3958-1280 ou pelo e-mail bmrenó@uol.com.br. Óticas Original, especialista em saúde visual. Fones: Jacareí 3951-5647 e 3953-1107 e São José dos Campos 3908-1494. AF Novidades. Personalize presentes com sua foto ou imagem. Fones: 9761-4106 e 9729-7273. E-mail: afnovidade@gmail.com. Estamos de volta ao programa Vida 3, neste último bloco do programa de hoje, com a história do Ayrton e da Lúcia aqui nos nossos estúdios. Então, esse problema de saúde foi sério, né, Ayrton? Sim, eu vim para a igreja e num trabalho de comunidade na igreja, eu estava fazendo um churrasco e acabou que eu tive uma dor muito forte na coluna. E essa dor descia para o nervo ciático. Não deixava mais eu andar, movimentar direito. Não tinha passeio, não tinha shopping, vivia uma vida em casa. Sim. E um casal foram em minha casa, o Cláudio e a Tati, e eles foram orar para mim, por essa dor, e eu ganhei a Bíblia. Sim. Mas eu nunca li livro, eu nunca li nada, assim, nunca fui de ler alguma coisa. Então eu deixei a Bíblia encostada no meu móvel lá. Até que no dia 16 de setembro eu tive uma dor muito forte. Forte, e eu chorei muito. Então eu pedi a Deus que me curasse, que eu ia ler a Bíblia, né? Sim. E com isso eu li a Bíblia. Em 2 meses eu li a Bíblia. E Deus não me curou. Mas daí eu fui entendendo que Deus tinha um propósito para mim. Então eu pedi a Deus, então diminui a minha dor, para mim não sofrer tanto. A dor era muito forte, só podia ficar sentado. Então depois disso daí veio que passei por um médico, o médico falou que era cirurgia, né? Daí eu tive que trabalhar essa cirurgia, tanto o lado familiar como o meu lado. Então eu pedi a Deus muita força. Então eu orava muito a Deus e continuava lendo a Bíblia, mesmo depois de ter terminado a Bíblia, eu comecei a ler de novo. E toda manhã eu orava a Deus para diminuir essa dor. Estava tomando mais ou menos uns 20 comprimidos por dia. Até que veio a marcação da cirurgia. Dia 13 de janeiro eu fiz a cirurgia da coluna e tem 4 pinos na coluna. Sim. E incrível que nessa cirurgia, todo esse processo, eu não senti mais dor nenhuma da cirurgia, de nada. Até hoje eu estou fazendo a fisioterapia e não tenho dor. Então eu sempre declarei e acreditei, e a fé que Deus fez a cirurgia por mim. Sim, sim. Que Deus me curou. Porque se fosse normal, se eu não tivesse Deus na minha vida, eu não teria coragem de fazer a cirurgia. Entendo. Eu não ia ter coragem, eu ia aguentar, eu ia dar um jeito, mas eu não ia fazer a cirurgia. Ia conviver com a dor, mas ia conviver com a dor, mas Deus me encaminhou, foi junto comigo e falou, você vai ser curado. Por que você percebe que no caso aí, quando você falou, eu vou ler a Bíblia, né, e você pediu para que Deus curasse isso, sem a cirurgia, foi isso? Sem a cirurgia. Era a sua ideia.
Por que você acha que isso não aconteceu? Hoje você consegue entender por que de repente naquele momento Deus não foi capaz de te curar, ou não foi capaz, mas Ele não quis te curar e você teve que passar pela cirurgia para entender o milagre dele? Que Deus quis que eu passasse por uma aprovação, para Ele não me perder. Entendo. Entendeu? Porque se fosse muito fácil assim, eu talvez não tivesse continuado, tivesse fugido da igreja, tivesse não participado mais como participo hoje. Então Deus me fez eu passar com Ele e Ele provou: fica comigo que você será feliz. Sim. Fica comigo que você tem a vitória. Então é isso que Deus fez na minha vida. E Ele mostrou até para a própria comunidade da igreja o que Ele tem e o que Ele pode fazer. Amém. Então Ele demonstrou, Ele me usou como instrumento da força e do poder dEle perante a comunidade. Ou seja, então pelo que você está dizendo, esse período que você esperava ser curado e não foi, até o seu restabelecimento, depois da cirurgia, foi um período que Ele confirmou a sua fé. Confirmou a minha fé. E te fez ficar mais maduro para que você continuasse com Ele. Isso, fez ficar mais maduro e participar com Ele e da vida dele, né? Da vida de Deus, que tanto é que eu estou lendo a 3ª vez a Bíblia. Sim, sim. E tudo que relaciona a Deus, eu procuro ler, ouvir e ver. Sim, sim. Porque isso fortalece. Sim. A gente tendo a palavra de Deus, fortalece o nosso espírito. O nosso Espírito Santo caminha com a gente. Então, aí a vida fica bem mais fácil para a gente. E você, pelo que você está dizendo, você entendeu também que se não fosse a ação de Deus na sua vida, você não teria nem passado pela cirurgia, não é isso? Se fosse a ação de Deus, eu não teria passado pela cirurgia. Sim. Então, Deus está tudo em primeiro lugar. Então eu falo aos que estão ouvindo, que estão assistindo, põe Deus no coração para ser feliz. E é uma felicidade verdadeira, e não falsa. É um sentimento de paz, de amor e carinho que você tem na sua vida e com a sua família. Amém. Amém. E você, Lúcia, nesse período crítico aí da vida do Ayrton, da saúde dele, como é que foi o seu comportamento e tudo aquilo que você também já conhecia de Deus, né? Nesse momento de tribulação, né? Porque na realidade, se a gente fosse pela razão, o Ayrton não teria feito a cirurgia, porque todos os prognósticos com relação à cirurgia, eles eram negativos. O risco da cirurgia era grande, ele tinha alguns complicadores, né? Como diabetes, pressão alta, né? A cirurgia era para durar 4 horas, durou 8, então ele teve uma série de complicações. O risco que você diz é o risco de paralisia? De paralisia, tanto que no começo ele perdeu a sensibilidade do pé, agora que está voltando com o exercício e tal. Mas nós fomos, né, principalmente ele, nós fomos na fé, né? E esse agir de Deus na nossa vida, né, ele fez com que essa cirurgia, apesar da gente ter um relacionamento bom, de viver em harmonia há 30 anos, né? Essa cirurgia fez com que a gente se voltasse um para o outro enquanto casal, né? Então eu parei a minha vida, parei literalmente, né? Parei de trabalhar, parei de cuidar de mim, de ter a minha vida para cuidar dele nesse período, né? E isso não foi nenhum fardo. Eu não tive um peso em fazer isso, né? Isso eu fiz assim, com o coração gratificado, sim, né? Sim. A gente até brinca um pouco que eu acho que em 30 anos de casado eu não cuidei tanto dele como nesse período, né? Período de 3, 4 meses em que a gente começou a viver junto de novo, né? E por causa da doença. Por causa da doença. Por causa da doença. E assim, era uma coisa que para mim não era normal, né? O normal da minha vida era trabalhar primeiro, cuidar da família depois. Entendi. Né? E isso foi muito natural, foi uma coisa gratificante, não teve um peso. Então né? Você precisava desse momento aí, da cirurgia, de todo esse processo, para que você pudesse inverter as suas ordens da vida. Inverter as minhas ordens, os meus valores, as minhas prioridades, né? E aprender a lidar com isso. Aprender a lidar com isso. Você vê o agir de Deus é tão grande
que eu ia ficar 3 dias no UTI, não fiquei um dia. Eu ia ficar 15 dias internado, fiquei 5 dias. Então, o agir de Deus foi muito grande nessa situação toda, nesse processo. O próprio médico, os enfermeiros se espantaram, né, com a recuperação dele. Até hoje, quando a gente vai, que ele tem retornos constantes, né, refaz exame, tudo, e vai ao médico com uma certa frequência para acompanhar, né, a cirurgia, ele às vezes fala, mas não dá para entender o que aconteceu com você. Porque tecnicamente o prognóstico era terrível. O prognóstico era muito ruim. Sim, e o pós-operatório pior ainda. O pós-operatório pior ainda. O médico mesmo contou pra gente que ele não esperava encontrar o que ele encontrou quando ele abriu a coluna do Ayrton, né? Que ele tinha conhecimento do que estava, da forma como estava ali por literatura médica, e que ele vai morrer e não vai ver de novo a forma como de tão complicado que estava a questão do problema que ele tinha na coluna. E o seu pós-operatório foi tranquilo, né, Ayrton? Sem dor nenhuma. Tranquilo, sem dor nenhuma. Coisa que ninguém esperava. Ninguém esperava. O anestesista mesmo perguntava, você está com dor? Eu falei, não tem dor. O médico chegava lá, você tem dor? Eu falei, mas que dor? Eu não sinto dor. Não tem dor nenhuma. Sim. Então foi a cura de Deus, foi o agir de Deus que fez tudo isso. Amém. Veja, queridos, como as coisas de Deus são totalmente ao contrário do que a gente pensa. A expectativa dele era ser curado, e de qualquer pessoa que de repente fosse orar por ele, era, vamos orar e você vai receber a cura. Mas o projeto de Deus para esta enfermidade não era esta cura momentânea. O Ayrton teve que passar pelo processo de cirurgia para que a fé dele e a confiança dele em Deus pudesse ser reforçada e pudesse ficar madura. E também no caso da Lúcia, né, Lúcia? Esse momento foi de Deus para você também, porque você conseguiu perceber que você tinha algo mais importante que o seu trabalho, que era a sua família, seu marido. Não é isso? Sim. Então veja, queridos, que nem sempre o que a gente pensa é o melhor para nós, né? Lógico, a cura é sempre o melhor para nós, né? Você sai de uma doença, mas muitas vezes não é naquele momento, e foi o que aconteceu com a vida do Ayrton. Foi em outro momento, e aí sim Deus entrou com graça e com misericórdia, e depois da cirurgia foi como se tivesse tirado uma unha encravada, por exemplo. Foi, né? Tudo bem, tudo maravilhoso. Tranquilo. Estou aqui. Amém. E estou fazendo a fisioterapia, está tudo bem. Amém. Nós estamos encerrando o nosso programa de hoje. Antes de encerrar, eu queria só passar a palavra para o Ayrton, depois para a Lúcia. Se quiser deixar um recado ali, Ayrton, para o nosso telespectador. Eu quero agradecer a esse convite, a esse momento para me contar as nossas histórias aqui, nosso trabalho, e agradeço muito o seu convite. Nós que agradecemos. Lúcia? Eu quero agradecer também o convite, né, para estar fazendo esse programa, e eu queria deixar um convite para vocês, né, que venham conhecer o curso de casados, que venham conhecer o curso de pais, porque é muito importante. A gente acha que sabe tudo e que a vida está boa, não pode melhorar. Pode sim, não é só para quem está com problema no casamento, para quem tem problema com o filho, para quem acha que está tudo correndo bem, sempre tem o que melhorar, e principalmente a partir do momento que você coloca Deus na relação de vocês. Ok, queridos, nós estamos encerrando então mais um programa Vida 3. Gostaríamos de agradecer a presença do Ayrton e da Lúcia, que gentilmente aceitaram o nosso convite. Creia que se você fizer uma aliança com o Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que pagou as nossas dívidas com Deus e nos fez fazer pessoas que podem merecer todas essas graças que vocês ouviram aqui, você pode acreditar que Ele fará muito mais na sua vida, ok? Esteja conosco durante a semana, reveja as nossas reprises, entre em contato conosco para pedir o seu livro Princípio para uma Vida Feliz, que nós enviaremos para você gratuitamente pelos Correios, e esteja conosco na nossa próxima semana com mais um programa inédito do programa Vida 3, diretamente para você, ok? Obrigado a todos.